Você está ouvindo o LagoCast, o podcast do mercado imobiliário. Um espaço para conversas que conectam, histórias que inspiram e conteúdos que constroem o futuro. Aqui, quem vive o dia a dia do setor compartilha experiências reais, aprendizados e visão de mercado. No episódio de hoje falaremos sobre a força feminina. Como o protagonismo das mulheres impulsiona os resultados e molda a cultura da Lago Imóveis. Aumente o volume, o episódio já vai começar. Olá pessoal, estamos começando aqui o terceiro episódio do nosso LagoCast, o podcast do mercado imobiliário. Hoje recebendo 3 feras aqui, 3 campeãs, 3 pessoas de referência. Hoje falando de um tema assim mais do que importante na Lago Imóveis. Para quem não sabe ou não observou, a logo da Lago, ela tem uma mulher que é a Stella Patelli, inclusive na logo tem o nome da Stella Patelli. As mulheres representam 65% dos nossos colaboradores e 85% do nosso resultado. Então, simbolizando aí essas 120 mulheres que trabalham conosco, né? Talvez até um pouquinho mais. Nós estamos recebendo essas 3 pessoas muito importantes, especiais para a gente. Quero começar com você, Célia Mascarenhas. Sim. Minha amiga. Sim. Gestora de vendas da Stella Patelli Exclusive. Casada com o Fábio, mãe do João, apaixonado por pessoas e por música, né, Celinha? Sim. Quem te conhece sabe aí do teu amor pela música também, né? Sim, muito. Depois você vai contar um pouquinho para os nossos ouvintes. Vou contar. A Célia, gente, tem 18 anos de experiência no mercado imobiliário. Hoje ela lidera um time há 1 ano da Stella Patelli Exclusive, nossa imobiliária de alto padrão. E hoje à frente aí de uma equipe de 8 corretores, né, Celinha? 8 corretores, sim. Né, com esse time de feras aí, né? Um time fantástico e a gente tem tido o prazer, né, de fazer a gestão. E eu primeiro quero agradecer pelo convite, né, principalmente participar de hoje, que é falando sobre as mulheres, né? E como você bem disse, né? Representa 85% da produtividade todo do resultado da Lago. Isso mostra a força que a mulher tem hoje em dia, né? Com todos os afazeres, né? Que a gente sempre fala que uma rotina não é só, né, no trabalho, né? A rotina em casa, com filhos, com marido, com tudo, né? E foi um prazer, assim, eu estar aqui na Lago Imóveis. Eu comecei a minha jornada trabalhando num cartório, né? Fui escrevente de um cartório, foi meu primeiro trabalho, trabalhei lá durante 13 anos. E aí depois eu fui para o mundo do entretenimento. Eu fui ser cantora de uma banda, onde nós fazíamos festas de casamentos, jantares, né, de empresas, jantares corporativos, né? E aí depois eu já não estava mais tão feliz com o retorno financeiro que isso me trazia. E tentei procurar uma outra coisa e tinha uma companheira do meu pai que estava trabalhando numa imobiliária pequena. Vamos lá, vamos tentar para você conhecer como que é. E eu fui um pouco resistente em relação a isso, mas eu acabei cedendo, me apaixonei, porque lidar com muitas pessoas também, né? Ela que foi seu anjo da guarda. Foi. Ela me levou na imobiliária, pra você ter uma ideia. Tinha a dona da imobiliária, que também trabalhava como corretora, mas eu e ela, éramos 3 corretoras, né? E elas me ensinaram muito também. E eu me tornei corretora, foi nesse momento, né? Que eu me tornei corretora. E aí depois galguei outros degraus, até eu conhecer o Fabiano, que depois que montou a Stella Patelli Exclusive, que é uma empresa para cuidar do alto padrão, dos clientes de alto padrão, de atendimento alto padrão para os clientes, uma empresa do Grupo Lago, e ele me convidou para vir aqui trabalhar como gerente e ser uma gestora de vendas. E aqui estou, trazida pelas mãos do Fabiano. Ô Celinha, e você começou a sua fala, né, dizendo dessa polivalência, né, que a mulher tem que ter hoje, porque além de cuidar, por exemplo, das responsabilidades profissionais, tem a responsabilidade de liderar o seu lar, né? Sim. Quando eu digo responsabilidade, não no sentido de afazeres domésticos, Sim. né?
Porque isso daí é dividido, deveria ser dividido, né? Com Sim. todas as pessoas que moram naquele local. Mas essa responsabilidade de liderar o seu lar, né? Sim. Como que você coordena Realmente, essas atividades? Como que é para você isso? além de você ter uma liderança no trabalho, você tem a liderança do lar. Você é responsável pela alimentação da sua família, né? Isso tudo é muito importante, a alimentação dos seus filhos, a educação dos filhos. Eu tenho um marido que eu vou dizer aqui, é um marido fantástico, né? Ele realmente é o meu anjo da guarda, meu porto seguro, porque ele me ajuda nas tarefas domésticas, ele me apoia, né, no meu trabalho. Então, isso é tudo muito importante. Você ter esse apoio dentro de casa para que você, a hora que sai da sua casa, vá tranquila trabalhar, né? Porque você é responsável por muitas coisas e o seu marido tem que ser, né, o seu companheiro, né? Tem que ser uma pessoa também que anda ao seu lado, que caminha ao seu lado, né? E no trabalho, isso é de extrema importância, porque se você não está bem com a sua família, não está bem em casa, dificilmente você vai entregar tudo que você pode entregar no trabalho. É verdade, porque essa questão, né, Celinha, que muitas pessoas falam, mas chega, separa. Nós somos um único organismo, né? Uma única pessoa, então eu particularmente, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que a gente é o que é e uma coisa vai conectando com a outra, né? Sem dúvida, não dá para separar família e trabalho, né? Os dois têm que caminhar junto, você tem que estar muito bem com a família para você poder desenvolver muito bem seu trabalho, né? Esse é meu lema sempre, né? Eu acho que isso é importante. Então, para você, o segredo aí de conseguir conciliar tudo isso é uma estrutura familiar que te apoia e que entende o teu momento também. Porque a gente fica maior tempo no trabalho, né? Principalmente eu que exerço essa função de liderança, eu tenho ido embora para casa, né? Muito tarde, né? Chego muito cedo, vou embora muito tarde. E também como corretora não é diferente, né? Você está ali para atender o cliente, olha, eu posso visitar o imóvel na hora do almoço, eu posso visitar o imóvel só depois das 6 da tarde, às 7 da noite, eu posso no sábado, domingo à tarde. Então, isso tudo, se você não tiver uma estrutura familiar, ele não vai entender, porque é uma profissão que demanda do seu tempo, né? Você tem que preparar essa visita, eu como liderança tem que preparar para os meus liderados, para o time, eu tenho que estar bem para o meu time. Até porque quando você exerce essa função, você tem que também fazer um papel ali de entender se está tudo bem com o seu time, com cada um. Você tem que conhecer, andar ao lado de cada um, né? Eu acho que hoje, um líder, ele não é aquele que cobra, é aquele que inspira. Sim. A primeira coisa que você tem que dar ao seu time, que é a inspiração, né? Você tem que correr ao lado dele, né? Então, isso é muito importante. Se você não estiver bem, não estiver com uma família estruturada, né? Que você seja mãe sozinha, mãe solo, mas você tem filho, né? Tem a sua família, mas você você tem que ter esse esteio. A família tem que estar tudo em ordem para que você possa seguir o seu caminho profissional perfeitamente. Ô Celinha, uma última pergunta antes de passar para Francine e para Tuane, né? O seu marido, a gente observa, conhece o Fábio de passar pela imobiliária, né? Sempre cumprimentando, um cara muito, muito legal, muito gentil. Sim. E a gente percebe que tem uma mobilização na tua família para o teu momento profissional agora, porque você contou aqui para os nossos ouvintes, você se tornou gestora faz 1 ano. Sim. Você está no início de uma nova carreira, né? E eu acho bem legal esse ponto da família respeitar o momento profissional da mulher, da pessoa que precisa agora daquele apoio, né? E eu vejo que isso não é tão comum. Eu tô te falando isso que eu observo, né? Mas não é tão comum, né? Existe uma centralização nas atividades profissionais do marido. Isso. E hoje em dia, muitas das vezes, né? A mulher, na verdade, é a principal renda da casa, é a principal atividade profissional daquela casa. E eu vejo que na tua família, o teu marido, o teu filho, eles compreendem o teu momento, né? Como que essa consciência é natural? Foi você que puxou um dia lá a corda? Como que funciona isso? Olha, eu acho que eu conquistei isso mesmo, para dizer a verdade, né? Eu acho que a mulher, ela precisa mostrar o valor que ela tem a todo momento.
Ele sempre foi meu marido sempre foi uma pessoa que andou ao meu lado, né? Mas mostrar, olha, eu estou num momento de trabalho que eu preciso me dedicar muito a esse trabalho. Claro que tem aí uma vantagem, meu filho já está hoje com 15 anos, né? O João já se vira mais e tal. Mas eu também passei aquela fase que ele era bebê, que ele era pequeno, né? Então, isso tudo foi construindo ao longo do tempo, né? Foi construindo ao longo do tempo para mostrar que a mulher é uma profissional gabaritada para exercer a função que ela quiser. Né? Desde que ela tenha o apoio não só da família, porque também nós temos o apoio lá na empresa, né? A Estela é uma inspiração pra gente, porque ela é mãe, ela é avó, né? Ela é uma pessoa fantástica, especial. Quando eu te conheci, quando eu a conheci, você falou, Célia, você precisa conhecer a Estela. E foi amor à primeira vista, né? Verdade. Porque você falou, ela é uma pessoa especial e realmente ela é uma pessoa especial, uma mulher inspiradora, né? E tudo isso me fez motivar ainda mais para exercer esse cargo de liderança, que não é fácil, né? Num ambiente que normalmente é exercido pelos homens, né? Lá na Lago, embora essa abertura toda que tenha para a mulher, a gente sabe, né? Lá não há essa distinção, né? Entre sexo masculino e feminino, mas eu sou a única gerente de vendas, né? É verdade. Num time grande, né? 9 gestores de venda, né? Exatamente. Que é na contramão do restante da imobiliária, né? Porque Sim. é dominado pelas mulheres, né? Sim, sim. E outra coisa, nós temos lá o programa de formação de sócios, né? Em que todos podem se inscrever. E não é porque é só escolher os homens, de forma nenhuma. Está aberto para todos e todos têm essa chance de ser. É que culminou que agora realmente eu fui, né, para fazer essa gestão. Estou aprendendo muito, né? Minha inspiração, você e a Estela, que são gestores fantásticos. Estou num aprendizado e quero cada dia aprender mais. Mas esse apoio foi fundamental, não só na família, mas o apoio de vocês também, para eu poder subir, né? E seguir nessa liderança. Perfeito, Celinha, nós vamos continuar no bate-papo aqui. Maravilha. Agora eu quero apresentar uma pessoa muito especial para todos da Lago. Acho que para a Estela, né, que hoje não pôde estar aqui, Fran, mas ela teria orgulho de falar aqui de você, né? Sim. A Fran, pessoal, tem uma história muito legal, incrível. A Fran é mãe da Brenda. A Brenda é uma captadora também hoje da Lago Imóveis, campeã também, né, Fran? Sim. Também aí representa, poderia estar nessa mesa aqui facilmente, né? E do Bento, que está aí no forninho, já preparando, né? Dá para chegar. A Fran, ela é bicampeã anual de vendas da unidade dela, que chama Elite, né? A gente separa lá na Lago por unidade de vendas. A Fran é a única bicampeã que nós temos. Nós nunca tivemos uma bicampeã que foi 2 vezes campeã seguidas, né? Sim. A Fran é. E a história legal da Fran, gente, é que a Fran era manicure da Estela, né, Fran? Sim. E a Estela, eu acho que no dia a dia, você vai contar essa história já pra nós, ficava ali fomentando e falando, Fran, você tem que ser corretora de vendas, vem trabalhar conosco, incentivou a Fran aí a tirar o Cresce. E hoje a gente tá aqui com você, Fran, com números incríveis. Você trabalha na Lago há 2 anos e meio. Nesse período você fez mais de 60 vendas, você vendeu mais de 25 milhões em imóveis. Como eu disse, você era uma manicure. Conta pra nós essa aventura aí, como tem sido, né? De passar por esse turbilhão de coisas. Sim, tudo bem. Então, foi assim, é uma mudança muito drástica, mas ao mesmo tempo muito boa, assim. Eu não me arrependo em nenhum momento. E, de fato, né, a Estela sempre me acompanhou, porque eu comecei a fazer unha com 15 anos, que eu tive a Brenda com 15 anos. Então, na época, eu não tinha muita escolha. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ter um dinheiro, porque eu tenho, ao contrário da Célia, mas eu tenho o apoio dos meus pais. Eu moro com os meus pais até hoje, tenho sempre o apoio deles. Só que eu me incomodava da minha mãe ter que se virar ali, o meu pai, eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa. E foi a unha. Comecei a fazer ali na minha casa, depois trabalhei um tempo num salão bastante conhecido aqui em Ribeirão, onde eu fiz a minha clientela. E ali o salão fechou, eu falei, eu vou ficar sozinha numa sala. E foi até do lado da Lago, quando eu comecei, era bem do ladinho ali, foi onde eu conheci a Estela, as meninas, ali elas eram minhas clientes. Depois foi para uma sala na rua, na lateral ali, e elas continuaram. Então, fazia um tempo já, eu já entendi um pouco das coisas que elas contavam, já aluguei imóvel lá. E eu sempre pensei, o que eu vou fazer daqui pra frente? Eu vou manter isso, eu vou aumentar isso aqui, vou pôr gente pra trabalhar, só que eu nunca consegui.
Eu ficava presa ali nas mesmas clientes, na mesma prestação de serviço. Eu não conseguia direcionar uma cliente para uma outra profissional. Falei, ai, vou indo, né? Fui por muito tempo, a unha me deu muita coisa que eu tenho também, sou muito grata. Mas chegou uma hora que eu falei, ai, Estela, o que você acha? Ela falou, eu acho ótimo, eu acho que tem super jeito. Falei, mas Estela, eu não sei mexer em computador, essas coisas. Ela falou, aprende, você vai aprender. Você aprendeu, você nasceu fazendo unha? Falei, não. Ela falou, então. E ela fala que eu sou a melhor que existe. Eu falei, não, então tá, então eu quero ir. E eu fui, foi um desafio muito grande, porque eu sempre trabalhei sozinha. E aí cheguei lá, um monte de gente. Uma equipe grande. E aí você se depara, ó, esse é seu líder, né, seu gestor. Eu falei, meu Deus, gestor, esse moço é tão novo, que é o Gleidson, né? Eu vou ter que obedecer ele, né? Tipo, eu vi, porque ele sabia mais que eu, né? Superior a mim. Falei, ai, meu Deus, não acredito. Falei, não, mas eu vou. Aí eu falei pra Estela, Estela, eu vou te dar orgulho, você vai ver. Ela falou, eu não tenho dúvida. E eu fui. E ali a gente vai aprendendo com todo mundo, vai aprendendo a conviver, a dividir, a respeitar todo mundo. Porque, querendo ou não, existe, né, a hierarquia e tal. E lá no meu salão era só eu. Então, eu mandava, né? Sim. Eu mandava no horário, eu mandava nisso. Ó, pode pegar isso? Pode, não pode. E ali não. Ali eu tive que aprender. Então, foi do zero, assim. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Quer dizer, Fran, a tua vitória, ela é ainda mais impactante, porque não é só o fato de vender, é o fato de uma cultura que você teve que mudar mesmo, né? Mudar, porque, totalmente. primeiro, eu acho que você teve uma coisa que pra mim é fundamental em qualquer tipo de profissional, que é ter fome e sede, né? Porque a Estela ali te cutucando e você disse, será que eu vou aumentar o salão? Quer dizer, você já tinha ali um desejo interno de progressão, né? De prosperidade. E aí surgiu essa oportunidade e aí você teve esse enfrentamento não só do mercado, que é muito duro, de tudo, né? aprender tudo. De tudo, desde do básico ali, né? De estar dentro de uma equipe, que você nunca tinha tido essa oportunidade. Acho que só fortalece mais ainda o que você fez, né? E olhando agora, depois de 2 anos e meio, né? Olhando para trás, é lógico que tem centenas, milhares de aprendizado. Mas fala uma coisa que te marcou, assim, de repente no começo, alguma frase ou alguém que te disse alguma coisa sobre o mercado, que naquele momento você olhou e falou, poxa, agora eu entendi um pouquinho melhor e aquilo lá te ajudou a destravar, assim. Você. Ah, é? Surpresa. Olha só que surpresa. Eu não vou lembrar certo o momento exato, mas teve uma vez que você me falou isso. Você falou que ninguém segura uma pessoa que tem vontade de vencer. E eu tenho muita vontade de vencer. E isso me marcou. E, de fato, eu penso, todo mundo lá é capacitado, mas eu penso, eu quero vencer. E é isso que eu vou fazer aqui. Foi você. Nossa, eu até emocionado. Pegou de surpresa. Pegou totalmente surpresa, porque eu fiz a pergunta para a Fã, esperava alguma coisa da Estela, né? Não, mas de fato foi do Gleidson. Poxa, obrigado pela... Foi isso, essa frase eu levo até hoje, assim. No desânimo, ou quando bate, né, que a gente não tem como controlar. Eu vou vencer, então ninguém vai me segurar, porque eu tenho essa vontade. E nós vimos que você tem levado isso daí, né, muito seriamente, né? Sim. Porque Ao pé da letra. é impetuosa, né? Assim, pra cima. Ô, Fran, e hoje, uma coisa que eu acho muito legal, né? A gente estava até conversando nos bastidores aqui, mais cedo um pouquinho. Você comentando do corretor que chega novo, quanto que o time hoje abraça esse corretor. E você mesmo sendo uma campeã, você faz questão de conversar com a pessoa, trocar ideia, de abraçar essa pessoa. Sim. O Gleidson, no último podcast, ele falou assim, Lago abraço. Uhum. Verdade. Então, o Rodrigo Werneck, né, da Cúpula, ele ouviu nosso podcast, ele me mandou que isso foi a frase que marcou. Preciso contar isso pro Gleidson, que marcou ele. E isso acho que é um ponto teu muito, muito legal e muito característico, assim, do nosso time, né? Sim. E como que você enxerga isso? Eu sei que é uma questão de cultura, mas isso no dia a dia, eu acho que pro corretor novo, né, que às vezes não tem experiência e tudo, eu acho que traz uma tranquilidade, assim, para poder trabalhar e buscar os seus resultados, né? Sim, quando eu entrei, eu me senti assim também. O Gleidson, ele nenhum momento soltou a minha mão, tipo, ele ia junto, eu perguntava, até a questão de ligar e desligar o computador, pra mim era só fechar. Ele falou, não é assim não, doido, você tem que apertar ali e tal. Eu falei, tá. Então, eu sempre me senti assim. Então, sempre que chegou alguém novo, a gente tenta entender a história, né? O pessoal sempre também chega pra querer mudar de vida. Não, eu quero essa carreira, né? Já pesquisei, vi bastante coisa. E eu falo, vai dar certo aqui, vai dar certo.
Você vai ver, vai dar certo, tem um pouquinho de paciência, que você precisar. Às vezes até alguém novo que é mais tímido, né? Aí pergunta o que precisa, tá tudo bem aí? É todo mundo, assim, geral. Ali na nossa equipe mesmo, eu tenho, eles falam, é tudo meu. Porque a gente se ajuda, se cuida mesmo, todo mundo. Uma questão de família, no sentido de ter preocupação com o outro mesmo, né? Ah, legal, Fran. A campeã falando assim que vai dar tudo certo, vocês imaginam o peso que isso não tem para quem tá chegando, né? Peso grande, né? Assim. E o que a Fran falou, realmente, assim, é uma equipe de vendas, que é um ambiente competitivo, mas que é todo mundo um apoiando o outro. Verdade. Né? Fica feliz com a conquista do outro. Se precisar de ajuda, todos ajudam. Não tem essa competitividade ali dentro. Ali dentro nós somos uma verdadeira equipe. É verdade. Né? Na Lago, na Stella Patella Exclusive. Então, isso é muito importante dentro de uma empresa. Né? O apoio de todos, o bem comum, para que alguém vai se sobressair porque vai vender mais ou não, mas você tá ali com apoio total. E isso é muito importante, né? E esse apoio, às vezes, nessa linha, ele é mais fundamental psicológico do que tecnicamente. Sem dúvida. Tecnicamente, certamente importante. Todo mundo tem. Mas, às vezes, é uma questão psicológica, emocional, né? Muito mais do que técnico, sem dúvida. Né? Um apoio, ouvir, olha, eu tô com dúvida. Ele tem essa tranquilidade de pedir para qualquer um do seu lado, atrás, olha, me ajuda aqui. É um ambiente extremamente colaborativo. Eu falo porque a gente está lá dentro, a Fran acabou de falar, a Tuane vai falar. Não tem essa competitividade lá dentro, né? É um ambiente realmente colaborativo, uma equipe fantástica. Perfeito. Agora vamos apresentar a nossa terceira entrevistada do dia. Tenho certeza que ela tá doida aí para participar também, né, Tu? A boca tá até assim, ó. A Tuane, gente, é a nossa campeã da equipe Falcões. Esposa do Christian, que também é corretor lá na Lago, né? Uma pessoa que a gente gosta muito. Não resistiu ao mercado e à Lago. É verdade, é verdade. Mãe da Yasmin e da Sofia, 2 estrelinhas, 2 meninas lindas, né? A gente adora suas filhas. A Tuane começou com a gente há mais ou menos 3 anos. Aliás, um pouquinho mais de 3 anos, né? Comecinho de julho. A Tuane também já vendeu mais de 60 imóveis, fez mais de 20 milhões de VGV. Tuane, você... pequenininha na altura, mas gigante em vendas e com uma energia, com uma força e com um brilho próprio aí. Conta pra gente um pouquinho também dessa aventura de ter entrado no mercado aí na Lago há pouco mais de 2 anos, né? E tá nesse universo também regido por homens, né? E conseguir ter esse destaque todo, essa força, esse brilho. Conta pra gente como tem sido essa aventura aí de trabalhar conosco. Eu sempre fui um pouco mais resistente, né, a vendas. E foi algo que eu sempre brinquei. Falei, nossa, parece que me persegue. Às vezes tinham lugares que eu entrava, a forma como eu falava com as pessoas, falavam assim, mas quer fazer uma entrevista? Eu falava, não. O medo, acho que de qualquer pessoa, é as metas. Mas tem meta, chega no final do mês eu vou enlouquecer. Mas é muito um tabu. E para nós mulheres o peso é maior porque a gente sempre fala assim, e se acontecer algum problema? Será que eu conseguirei entregar tudo que realmente eu preciso? E eu vejo que a gente consegue. A gente consegue, nós somos o poder, porque às vezes eu brinco. Hoje até teve uma questão, né? Que o Christian, né, meu esposo, tava... eu preciso focar em um cliente. Eu olhei pra ele e falei assim, sério? Eu tô com 4 negociações, 4 não sei o quê, e você consegue ficar num cliente. Aí ele deu risada, eu falei, não, tudo bem. Deu um puxão de orelha ali. E minha filha me ligando, eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos. Tem que acordar, Agiliza. Tem que ter, já tem que estar pensando em outra coisa. Então eu vejo que nós, mulheres, temos esse, eu não falo nem encantamento, mas esse poder mesmo, de estar sempre conectada com tudo, com todas as situações, estarmos com uma visão aqui, a outra ali, já pensando quando a gente, então, realmente a gente consegue. Nós já nascemos assim, poderosos. Que a mulher tem um poder que o homem não tem de trabalhar com multitarefas. Isso aí é fantástico. A gente até vê alguns vídeos e tal, que é uma questão até biológica, né? E isso eu não tenho, assim, mais dúvida nenhuma. A gente se concentra numa informação e se alguém fala alguma coisa, você até se perde. Tem até aquela frase, né, que fala, ela faz tudo isso ainda de salto, né? É verdade. Eu estou de salto. Com elegância, com classe. Exato. Né? E...
Aí eu tava no mercado totalmente oposto, trabalhando com película automotiva, né, de alta performance. E vamos dizer assim, né, eu falo que tudo coopera para o bem, né. Então, saí desse lugar e um gestor de lá, que foi para Lago, né. E ele um dia me me ligou e falou assim: vamos bater um papo aqui? Eu falei: ai, meu Deus. E ele te conhecia Dessa empresa que eu saí, que não tinha absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário. E eu nunca esqueço, eu cheguei lá na Lago e sentei no sofá. O Marcelo, né, meu gestor, gerente geral, ele veio assim, ele falou assim: você aceita um café, um cappuccino? Eu olhei e falei: gente, um gerente geral, gerente oferecendo um cappuccino. Eu falei: ué, alguma coisa, né, mas… E com um bate-papo lá, né, foi vendido um sonho, do qual eu comprei esse sonho. Eu falei: não, esse sonho é pra mim. E com isso, eu entrei e ele olhou pra mim e falou assim: no mercado imobiliário eu só vou te falar assim, um dia você pode acordar sem um sabão em pó, mas você pode dormir com a sua máquina de lavar nova. Falei: nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Ele falou: só depende de você. Falei: excelente. Aí eu entrei na Lago, realmente foi um acolhimento que eu falo hoje que não existe. Eu fui abraçada, eu fui ensinada, eu aprendi sabe? E uma coisa que me marcou muito foi realmente conhecer a Estela, porque na verdade eu conheci o Arthur depois, desculpa, Lago. Conheci o Fabiano junto com a Estela, mas quando eu fui conhecer a Estela, eu falei: puxa vida, que história, que exemplo. A Estela tem esse poder. Que coisa formidável em olhar e falar: nossa, ela vendia linhas telefônicas. É verdade. E conseguiu hoje ter um império, porque eu vejo como um império, como uma empresária que teve uma visão. E entrou o Fabiano com a venda, com um sonho também. E hoje, né, se uniu, porque é isso, é unidade. A gente tem que saber que nós somos unidade. Hoje eu sou uma unidade na minha equipe, hoje eu sou uma unidade com o meu gestor. Nós somos braços um do outro. E dentro da Lago, nós não temos problema quanto a… isso assim, não, vamos compartilhar, vamos buscar, vamos ser força. E é isso, é resumir em força. E eu, né, esse ano tive uma perca aí muito grande. E pra mim eu falo, a gente nunca pode olhar pra nossa dificuldade, pro nosso problema. Só pra quem tá assistindo a gente entender, né, Tuane? Você perdeu a sua mãe, né? Sua referência. Que ela, na verdade, né, éramos eu e ela, então foi aquela perca ali do chão, mas mesmo assim, eu falei: agora eu sou o chão das minhas filhas, eu sou o chão da minha casa. Então, esse ano eu tenho que vender mais. Ô, Tuane, e aproveitando, né, sobre essa questão de superação, você ficou marcada no ano passado, para que também quem tá nos assistindo aí saiba, você teve um acidente, né, e aí você ficou um tempo afastada da imobiliária. E a gente percebeu, até te disse isso, eu lembro que eu conversei com você logo que você retornou, alguns dias, não sei se uma semana depois, eu não me lembro, mas quando eu conversei com você nesse retorno, eu senti você, assim, mais madura, mais centrada, e você que sempre foi uma campeã de vendas, uma pessoa com essa força, com esse brilho que eu destaquei no começo, né? Você veio mais lapidada, né? Eu percebi ali que você, com essa fase difícil que certamente você passou, você veio diferente. Compartilha com as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, como que foi esse processo, né? Porque algo aconteceu nesse meio aí que você voltou diferente, né? Sim. E uma pessoa que já tinha um resultado tão expressivo conseguiu voltar ainda melhor. Melhor ainda. Melhor ainda. Conta pra gente como que foi esse processo. Na nossa vida, a gente… Na verdade, eu vejo que nós teremos muitos momentos de dificuldade, momentos que vão trazer situações que a gente acha naquela… tô sozinha, tô no fundo do poço. E a famosa, né, doença do século, né? Depressão, ansiedade. E num momento que eu descobri, minha mãe estava num processo de câncer, ela faleceu de câncer, inclusive. E, né, vamos dizer assim, fui perdendo o chão. E fui deixando me levar para, infelizmente, essa doença. E no momento de descuido, né, aconteceu o episódio, eu sofri, né, essa queda e quebrei a minha perna esquerda em vários lugares e a direita. Então, resumindo, eu fiquei na cama durante 3 a 4 meses. Nossa!
E só na cama. Eu falo hoje que eu sou muito grata ao meu esposo, ao Christian, porque nesse momento ele nunca me deixou sozinha. Inclusive, ele me carregava, escada acima, escada abaixo. Até brinco com ele hoje, eu falo assim, eu deixei você mais forte, vai. Sim, cirurgião não é pra isso. Mas esse momento pra mim, ele serviu muito pra me ensinar que não existe fundo do poço. Você pode estar lá, mas ali é só uma escada que você vai criar pra subir, sair e ser melhor do que você estava. E estar melhor do que você pensou que você estava. E eu refleti muito sobre a vida, sobre o valor que a vida tem. E eu sou muito grata a Deus, porque naquele momento eu entendi o que é uma nova chance, o que é uma nova vida. Eu sou uma mãe, eu tenho 2 filhas. Isso não me isenta de um dia ter dificuldades, de achar que eu não sou 100%. Todos nós enxergamos dessa forma, todos nós temos um dia que a gente fala assim, poxa vida, mas eu não estou sendo boa para isso, para aquilo. Não, mas nós somos. Por mais que a vida leve a gente a pensar que não, e nós somos. Mas nesse momento eu falo, né, um encontro muito grande com Deus, com Jesus. E eu vi que Ele me salvou. Então, se Ele me salvou, Ele me deu uma nova oportunidade, uma nova chance. E eu falei, agora eu vou fazer tudo diferente. Agora eu vou ser o que eu nunca fui. Eu vou ser mais forte, mais resiliente. Eu vou ser o processo que eu nunca tive. Eu vou finalizar os meus processos. E eu olhava para minhas filhas e falava, poxa vida, eu preciso ser 100% para elas. Eu preciso ser 100% para minha casa, para o meu lar, para o meu esposo, para o meu serviço, para quem eu sou, para minha profissional. E aí, naquele momento, realmente eu virei a chave. E muitas pessoas a gente fala, não existe saída. Existe. Tem saída, tem solução. Se tem um problema, tem a solução. Não foque no seu problema, foque na sua solução. Se você foca no seu problema, ele aumenta. Se você foca na solução, você acha a saída. E essa questão de olhar o copo meio cheio pra você foi o grande ensinamento desse período da tua vida, assim? Porque você tinha vários pontos negativos pra se apegar, né? Uhum. E aí, pelo que você tá falando, você os ignorou e você falou assim, não, eu vou olhar pro lado positivo e vou fazer desse limão uma limonada. Isso mesmo. Essa mentalidade, essa visão foi o que fez a diferença pra você? Foi, porque teve até um dia que eu olhei e falei assim, quero levantar desse sofá, mas eu não posso. Mas eu vou poder amanhã. Então eu vou focar em levantar amanhã e hoje me curar. Então eu olhei e falei, não, eu não vou olhar que tá, né, doendo, que machucou, não. Eu vou olhar e falar, puxa, amanhã eu vou poder andar. Então eu foquei no amanhã eu vou poder andar. E hoje eu tô andando, tô, graças a Deus, aí muito vendendo. Tá correndo, né? Andando. Tá de salto. Tô de salto, já tá de salto já, né? Isso é superação, né? Eu acho que na vida da gente, a gente tá sempre se reinventando, né? Você traça, às vezes, um plano e esse plano nem sempre não é o que vai sair 100%. Verdade. Vão aparecendo as pedras no caminho, né? Vão aparecendo, né, os problemas. E você tem que ultrapassar isso tudo. Então, a gente está sempre se reinventando. Eu sempre falo que cada temporada eu me reinvento de alguma forma, né? É verdade. Não só eu acho que todas as pessoas. E a mulher, eu acho que ela é assim… para ela parece que é um negócio mais fácil de se reinventar do que o homem, né? Porque quantas vezes, quando você é mãe, você se reinventa, né? Quando você é esposa, quando você é uma profissional, quando você é corretora, você saiu de uma profissão que não tinha absolutamente nada a ver com vendas e hoje é campeã. Mesma coisa a Tuane, né? Eu também trabalhava num cartório, trabalhava com música. Então, a gente tá se reinventando o tempo todo para poder chegar onde a gente tá chegando hoje, né? É verdade. Então, isso é importante. Tem até uma frase do Leandro Carnal, Célia, que eu gosto bastante, que é assim, mudar é difícil, não mudar é fatal. Fatal. Então, não tem jeito, nós temos que mudar, né? Sim. E aí, voltando e vindo agora para um bate-papo mais técnico com vocês, são 3 referências, né? 2 campeãs e a Célia que tem uma história de vendas de imóveis aí longa nessa linha. Eu queria perguntar para a Fran, assim, em termos técnicos mesmo, Fran, hoje você está trabalhando como corretora e aí você busca os seus clientes, aí a imobiliária te entrega os leads. Como que você consegue hoje identificar o cliente que ele tem mais possibilidade de venda assim mesmo? Qual que é o teu processo ali? Como você sabe assim, ó, que o da esquerda não vai dar certo e o da direita vai dar certo? Como que você trabalha isso no dia a dia, assim, para dar de dica para quem os corretores certamente estão nos ouvindo, né?
Então, pra mim, eu acho que é tudo, né? Tudo que a gente vive tem um propósito, né? E a unha me preparou pra isso. Esse contato com pessoa, com mulher. Então, sempre que vem, né, o cliente, ou de lead, ou indicação, eu tento ir ali mais do lado humano. O que ele quer, por quê, quem mora onde. E, assim, eu não vejo muito, esse não vai dar certo. Só se ele me falar, ó, eu não quero mesmo. Porque eu fico tentando mesmo. Em tal lugar? Mas lá tem escada. Não, mas a gente dá um jeito, então vamos procurar um térreo. E o que você acha de casa? Então eu vou mais pro lado humano mesmo da pessoa. Que às vezes eu já ouvi de um cliente que ele falou pra mim assim, nem eu sabia que eu queria. De tanto eu perguntar. Isso é fantástico. Fantástico. Ele falou, que nem ele até comprou um apartamento na Ana Maria. E aí eu fui perguntando, ele entrou num apartamento no centro, de um dormitório, aí fui saber da vida dele, conhecer a mãe dele. Aí um dia que a gente finalizou tudo, ele falou, vamos almoçar? Vai eu, minha mãe e minha avó, eu falei, vamos. Então conheci a mãe, então acaba que vai entrando ali, que a pessoa nem sabe às vezes, porque não conhece também, ela quer um imóvel. Mas onde é o melhor lugar, o que seria, né? Então eu acho que isso a unha me preparou bastante pro lado humano, de conversar, de saber. Porque ali no atendimento, a pessoa se abre, né? Tipo, ela fala tudo, assim. Às vezes, ela nem foi ali pra falar, mas se sente à vontade, conversa. E eu acho que a conversa, o lado humano, é o que prevalece. que mais me destaca, assim. Ô, Fran, e você aplica muito o modelo que a gente ensina a trabalhar, né? Que a gente acredita muito, que é de chegar na primeira visita e usar esse momento não só para mostrar o imóvel. E lógico que tem aquela venda que acontece na primeira visita, sabe que é um percentual bem pequeno, porque aquele momento serve acima do imóvel de compreender essa dor desse cliente, né? Sim. Essa necessidade. E você utiliza dessa ferramenta, sim? Sim, e tem cliente também que é mais fechado. Sim. Que não há, por mais que eu converse, assim, tipo, é bem mais na dele. Mas eu tento achar um jeito dele começar a falar. Mesmo que mais... Vai puxando ali. Mesmo que, às vezes, mais formal, ou uma coisa bem mais... como eu posso explicar? Quieta mesmo, porque, tipo, não pra ficar só assim, não, você quer em tal lugar? Não, então não tenho. Aí, você conhece tal lugar? Já ouvi falar. É perto da onde? Então, eu vou usando isso, assim, eu vou tentando dessa forma. E, de fato, eu falo, esse não vai dar certo porque ele me falou que não deu certo, que ele não quer, enfim, ele desistiu. Então, você respeita ali a personalidade desse cliente e, igual cebola ali, você vai descascando as camadas e você vai chegando no teu objetivo ali. Eu já ouvi de um cliente também, ele falou, eu vendi de tanto que você é chata. Você não... O vendedor falou, né? Você não... Eu falei que não queria, aí você tentou, aí foi de novo, por causa disso. Tem o cliente, né? Por isso que é insistente. Eu falei, que bom. Obrigada. É a eficiência do vendedor, né? Porque ela tinha o cliente, o comprador, né? Então, o que ela tinha que fazer? Exercer a venda, né? Isso que é o corretor de imóveis, né? Eu precisava que ele vendesse. E aí, pensando nessa esteira natural, né? Começando com a Fran nessa parte de visita, então nós já compreendemos que fazer a primeira visita é algo fundamental para entender a dor, né? Compreender esse cliente. Aí, indo para a visita, Tuane, para você agora que é uma das campeãs de venda, uma referência. E esse cliente chegou na visita lá, ele quer conhecer o imóvel. Como que você trata esse momento dessa visita? Fala um pouquinho da tua... A Fran já falou que você que vai lá e tenta entender essas dores. E tecnicamente ali, como que você age nesse momento de visita também? Uma coisa que eu levo muito, né, é o rapport. Eu crio, assim, uma conexão instantânea com os clientes. Tem visita também que demora 1 hora, 1 hora e meia. As pessoas falam, Tuane, eu falo, mas é bom. Porque Tá gerando conexão. muito grande. Você gera o quê? O cliente sempre vai pensar em você em primeiro. Ele vai olhar em qualquer outro, até mesmo conversar, mas ele vai ter um receio de, não, vou comprar com a minha corretora, porque ela me passa confiança. Porque nós nada mais vendemos sonhos. Nós vendemos realizações de sonhos. Então, nas nossas mãos, nós temos, assim, um bebê. Porque o cliente, para nós, é isso. É a gente cuidar, a gente tratar com carinho, com respeito. Mostrar o caminho, muitas vezes, com a Fran disse. Isso, e é importante, porque criando rapport, muitas vezes ele chega lá e ele fala assim, mas eu tenho 2 filhos. Eu falo, 2 filhos, então você vai precisar disso que você não viu. Nossa, é verdade. Então, ele vê o quê? Não, ela tá olhando para mim. Não para aquilo que eu... Não para o negócio em si, né? Isso, vou dispor no momento, então eu faço isso. Eu crio aquela conexão instantânea com o cliente. Tem muitos clientes que... fiz agora em fevereiro uma venda, que eu estava com um cliente há 2 anos e meio atrás.
Naquele momento, ele não estava financeiramente, porque ele falou, Tony, perdi o emprego e tal. Mas ele voltou 2 anos e meio depois e falou, não, Tony, eu vou comprar com você. Eu falei que eu ia, por quê? Criou aquela conexão, então é importante. Na visita, você entender a necessidade do seu cliente, criar com ele esse laço. Por quê? Porque aí você é igual a Francine pontuou. Um laço que é humanizado, de você olhar para o seu cliente como realmente uma pessoa, um sonho. Então, eu falo, é importante. Eu vou na minha visita, é 1 hora ali, conversando. Eu saio de lá já sabendo o nome do filho, do gato, do cachorro, Então, o rapport é muito importante. Perfeito. Eu acho uma estratégia, assim, muito, muito boa de vocês, porque o cliente tá ali, ele tá, vamos falar assim, utilizando o tempo dele para visualizar aquele imóvel, para falar com vocês. Tem que ir com calma mesmo, né? Visita não se faz com pressa, acelerando o cliente. Não. Né? Você tem que viver aquele momento, né? A gente vive hoje em dia olhando para o momento seguinte toda hora. Porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, para. Vamos viver agora, né? Igual a gente falou, vamos curtir esse momento, né? Sim. Então eu acho que essa sensação para o cliente é uma sensação que ela é fundamental para ele ter paz, confiar nesse corretor, igual você disse. Muitas das vezes até, talvez não progrediu com você naquele negócio, mas vai te indicar, Sim. vai analisar uma outra oportunidade que está em outro local e vai te mandar também. Então você se torna referência no mercado daquele cliente, né? E eu falo que nunca é um ponto final. O cliente nunca é um ponto final. Você vai fazer um negócio, você não vai... é a última vez. Não existe última vez para nós corretores. Ali é sempre o início de muitas coisas. Porque realmente... E um dia ele vai trocar também. E ele vai se lembrar de você, ele vai se lembrar da Lago. Porque a gente faz a nossa marca ser forte. Você é corretora da Lago Imóveis. Então ele vai falar, não, referência, eu já ouvi, eu sei, eu conheço. Então eu falo, é muito importante. É legal isso, porque até num treinamento recente, não lembro se vocês estavam ou não, eu até falei sobre isso, porque a gente se identifica assim, eu sou o Fabiano da Lago Imóveis. Sim. Então, a nossa empresa Lago Imóveis se torna o nosso sobrenome. Né? Sobrenome. E o sobrenome nosso é importante, né? O nosso laço nesse mundo, né? Conta a história da gente, de onde nós viemos e como nós estamos aqui agora. Sim. Então, isso tem um peso muito grande, né? Se identificar como Lago Imóveis. Eu falo que eu sou a corretora que tem o DNA da Lago, porque eu, a Francine, nós iniciamos a nossa história ali, do nosso DNA imobiliário da Lago. Então, eu falo, a gente tem o DNA da Lago Imóveis. Foram formadas, né? Eram pessoas que não eram do mercado imobiliário e hoje são campeãs. Então, foram formadas na empresa, no Grupo Lago, né? Então, isso realmente é de extrema importância, né? Sim. E Celinha, e analisando, você já entendeu aqui o processo, né? Sim. Então, analisando essa questão de receber o lead lá que a Fran falou para nós, né? De fomentar esse cliente, a necessidade dele, atuando na visita ali. E aí, o corretor chegou com a proposta, feliz da vida. O que você, uma corretora experiente, uma gestora de um time sensacional, como agir com essa proposta? Que dica que você pode dar aí para quem está nos ouvindo? A gente sabe, inclusive, que para chegar com uma proposta foi um caminho muito grande, né? Sim. De receber o lead, dar o atendimento, agendar a visita, achar o imóvel que o cliente procura. Eu acho que essa é a parte principal, né? Como elas bem falaram, você entender exatamente o que o cliente está procurando. Porque às vezes nem ele mesmo sabe o que ele está procurando, né? Ele fala, olha, eu quero um imóvel assim, assim, assim. Mas ele não conhece Ribeirão. Quem conhece é o corretor. Eu quero naquela região. Mas você já foi naquela outra região? Você já foi naquele outro condomínio, naquele outro prédio? Não conheço. Vai lá e às vezes é esse imóvel que o cliente vai comprar. Então, a função do corretor é interpretar o que o cliente está buscando para poder oferecer. Então, quando chega uma proposta, você sabe que ele já fez todo esse caminho muito bem feito. Verdade. Ele achou o imóvel que o cliente dele estava procurando, né? Está seguindo ali no funil de vendas, né? Direitinho, né? Chegou ali na proposta. A gente tem, assim, realmente trazer o vendedor pessoalmente, né, para apresentar essa proposta de uma maneira, né, olha, tá aqui a proposta assinada, mostramos o seu imóvel, ele gostou do seu imóvel, as condições de pagamento dele são essa, o que o senhor tá pensando a respeito disso? Então você vai ali negociar, né, intermediar desse desejo, essa realização de um sonho do cliente e mostrar isso
mostrar isso, levar isso para o vendedor, para o proprietário. Então, nesse momento é que existe aí essa conexão e essa interpretação mesmo de um negócio bem feito, né? O proprietário estando ali, você vai mostrar, olha, temos aqui essa proposta, e aí se chegar, olha, não aceito, mas eu aceito mais assim, e nós vamos adequar para que seja bom para todas as partes, né? Nós estamos ali intermediando vendedor e comprador, cada um com a sua vontade, né? E aí a gente vai afunilar isso e levar para venda, né? Esse olho no olho, Celinha, a gente vive em tempos de inteligência artificial e é uma realidade, né? Realidade. Nós temos uma parceria com a Laís lá, que nos atende mega bem, mas a gente vive em tempos onde ainda o fator humano desse olho no olho faz a diferença, né? Faz muita diferença. E você nesse processo de trazer esse proprietário para dentro da imobiliária ou visitar o escritório, a casa desse proprietário também, né? Certamente. Mas ainda eu acho que é um ponto ainda que faz a diferença, não é verdade? Faz muita diferença, né? Porque hoje a gente já teve aquela experiência de quando você ligava para algum lugar e um robô, né, te atendia, né? Aquela gravação, ninguém aguenta isso, né? E numa coisa assim, um negócio tão importante, que é a venda de um imóvel, é um negócio tão importante, não só para quem está comprando, mas para quem também está vendendo. Às vezes é o único móvel que aquela pessoa tem, né? E ela está vendendo, precisando vender naquele momento, e aí está realizando o sonho de uma outra pessoa que quer comprar. Então, isso é muito sério, tem que ser com muito cuidado, com muito carinho e com muito profissionalismo, muita atenção, né? Então, você tem que trazer a pessoa para perto para ela saber a estrutura que tem a imobiliária, né? Estamos numa localização fantástica, uma estrutura fantástica, recebê-lo, né? Com toda a pompa e circunstância que os clientes merecem, tanto o comprador quanto o vendedor, né? Então, isso é extremamente importante. Num mundo que nós já vivemos hoje, como você bem disse, de inteligência artificial, veio também para nos ajudar, mas essa conexão, o olho no olho, a gente não pode de forma nenhuma descartar em nenhum momento, principalmente numa proposta, numa visita, numa venda, numa negociação. Isso é fundamental. Fundamental. Ô, Tuane, e voltando para você, e aí em caso de negativa desse proprietário, né? Você levou uma proposta, tá condizente ali com o valor, mas tem um ajustezinho, o proprietário tem flexível. Como que você conta aqui, abre essa caixa preta para nós aqui, como que você age nesse cenário, né? Como que você costuma analisar, como que você faz esse proprietário mudar de ideia ou não, né? Talvez trabalhe para o cliente, como que você trabalha essa rotina aí? Eu falo que é muito jogo de cintura. E como nós temos os números ao nosso favor, muitas vezes, é detalhes. E complementando aqui, realmente faz a diferença se olhar. Por quê? Porque ela, por telefone, fala, tá, mas aonde foi esses 5 que eu não entendi? E aqueles 20? Aí você fala, peraí, vamos lá. Mesa, você vai, né, tá aqui, é esse número. E tem, né, ambos. Tem proprietários que não querem abrir e tem clientes que não. Mas a gente tem que apresentar necessidade. Você tem a necessidade de você não quer vender? Qual o porquê você quer vender? Muitos vão falar, eu quero comprar um outro imóvel. O que eu faço? Eu já linko. Falo, não, então eu vou encontrar o outro imóvel para você. Eu vou brigar pelo preço por ele. Vamos fechar isso, pode deixar o resto na minha mão. Então eu também já crio aquele laço com ele. O que ele fala? Então realmente eu tô no lugar certo. Porque ela também vai resolver o meu problema. Claro, muitas vezes não dá certo. Não dá. Mas a gente pode ter devolutiva, cliente. Então, a gente tem 2 lados. Vamos trabalhar os 2 lados. Então, eu sempre deixo o meu cliente comprador. Pode ser que nós tenhamos uma contraproposta. Fica preparado. Então, eu já deixo aquela margem para ambos. Se não deu, eu vou em um. Se não deu, eu vou no outro. Para tentar achar um meio termo. Para ficar bom para os 2. 2 lados. Às vezes ele é muito relutante, bate, falou, você vai me procurar daqui a 1 mês. Você tem certeza que você não quer aproveitar agora? Você vai me procurar. O que você gera na pessoa? Fala, puxa vida, é verdade? Será que eu não vou procurar ela novamente? Senso de urgência, né? E acontece, muitas vezes as pessoas voltam 1 semana depois. Não, mas eu já achei outro imóvel pra ele, já vendi pra ele. Eu falei pra você aproveitar a oportunidade lá atrás. É papo de vendedor, né? É o único. Não, gente, não é verdade. Às vezes é algo assim, o mercado é muito, muito rápido, muito. Então, a gente não achou vamos pra outro. Mas a gente tem uma boa, eu falo que na Lago a gente tem um time de negociação aí que é fantástico, a gente não perde.
Então, não conseguiu de um, vamos voltar pro outro, até a gente chegar e falar, não, fechou, agora tá bom pros dois lados. E é o joguinho de cintura, né? E nós mulheres temos esse poder maravilhoso aí, argumentativo, que é uma beleza. Ô Fran, e agora indo para você e com toda essa questão de negociação, e aí a gente tem hoje na Lago 20 mil imóveis disponíveis, né? Mais de 15 mil de vendas e todo mês aí trazendo 600, 700, 800 mil imóveis. Facilita um pouquinho nessa questão de opções para esse cliente e para o corretor também, né? Facilita muito. Ali a gente tem, né, uma carteira imensa, assim, tanto de proprietário quanto, né, de imóveis. E sempre aquela perguntinha, senhor tem outra coisa? E às vezes é essa outra coisa que você está procurando. Então aquele cliente, aquele proprietário já está ali, com aquele imóvel ali. Ou algum que desalugou e ele ainda não colocou. É uma simples pergunta. Tenho sim, e cabe certinho. Geralmente acontece muito isso comigo. Cabe certinho o que eu tô procurando, alguém ali dentro tem. Ali te fornece o que você precisa. Tipo, eu falo, lá na Lago eu não sofro. E além do que, né, tem um time muito grande de captação. Sim. E muitas das vezes os corretores têm, né, olha, eu tô procurando um imóvel específico assim. A gente já leva lá para o time de captação e eles vão atrás e rapidamente, tá aqui o imóvel que você procurava. Quantas vezes, né? Vai, pede para o time de captação, e em pouco tempo já está lá, apresenta para o imóvel, para o cliente, e o imóvel é vendido. E a gente vê que esse é um diferencial muito grande da nossa imobiliária, né, Celinha? Porque dá um suporte para o corretor, para ele focar na venda do imóvel em si, né? Exatamente. Que pode contar com a área de captação, que eles vão trazer o imóvel adequado para aquela determinada negociação, né? E os corretores também, né? Nós fazemos os cadastros, e eu sei a dor dela, eu sei a dor do cliente dela. E lá na Lago a gente faz o pregão, então nós sentamos, né? Eu até brinco que parece o Alcoólicos Anônimos, né? Que fala, oi, meu nome é... Tanto que o nome antigamente era Corretores Anônimos, né? Nós vamos mudar para pregão. Pois é, e aí a gente senta, bate um papo, faz, tô com um cliente tal, buscando tal. Eu tenho um imóvel que tá em gestão exclusiva conosco. Então a gente apresenta o nosso produto, nós sabemos, então muitas vezes entra, ou eu vejo no sistema e falo, opa, Fran, você não tá precisando, então isso eu falo. A Lago, ela tem isso, assim, formidável. O cadastro, a captação nossa faz a diferença. Conexão. E até uma questão da placa, assim, eu até falo, né? Anda no meu carro. Eu fui no apartamento, tinha uma outra placa, eu mandei, eu posso pôr uma placa? Já tava no carro. A placa, o adesivo, enforca-gato, e já coloquei. E você precisa da placa, você passa lá no arquivo e pega. Sensacional. Você precisa do adesivo, ô Gleison, pede pra mim. Passou uns dias, tá ali. Tá na mão. É só você fazer. A ferramenta ali pronta, Fran, precisou. Tá na mão. Fui lá, já fiz outras fotos, falei, tinha outra plaquinha, falei, posso pôr? Ela pode sim. E ali foi feito. E o corretor é isso, né? Ele tá sempre preparado, porque a qualquer momento ele pode se deparar com um comprador, com um vendedor, né? Vai numa festa, você vai conversar, vai perguntar. Então, tudo isso, né? Tem que estar sempre preparado. Como a Fran acabou de falar, e a Tuane também estão sempre preparadas. Aí a gente começa a compreender, né? Eu acho que quem tá nos escutando já começou a compreender porque vocês são tão diferenciadas, né? A atitude, né? De buscar o negócio, de estar atento ao mercado. Poxa, sensacional. Essa questão da placa, né, Fran? Não espera ninguém, não. Não. Aqui eu coloco eu mesmo, pronto, final. Acabou. Ah, legal. E hoje em dia, né, Célia, voltando para você aqui, aí, beleza, aí o proprietário aceitou a proposta, o imóvel será negociado, a gente tem que ter alguns cuidados jurídicos, né? Eu acho que aí é uma grande responsabilidade desse corretor da imobiliária hoje que o mercado, às vezes, né, aquela pessoa que está buscando um imóvel direto com o proprietário não compreende, que é a segurança jurídica de provavelmente da maior coisa que você vai comprar na tua vida inteira, que é o imóvel. Fala um pouquinho desse suporte jurídico, né? O que você pensa. Essa é uma das partes mais importantes na venda, né? Nós temos um departamento jurídico que nos dá todo o respaldo. Então, tira todas as CNDs, né, necessárias, as certidões negativas de débitos, de condomínio, de IPTU, a matrícula do imóvel é o primeiro documento, né? Então, ali que vai estar a vida, né, do imóvel e, através dos documentos dos vendedores, nós vamos tirar todas as CNDs. Então, esse corpo jurídico, ele analisa com muito cuidado, né, com muito carinho tudo isso. Estando hábil, já fazemos o contrato,
ou, se for o caso que é a escritura, já vamos direto para a escritura, se há um pagamento à vista, né? Então, isso é primordial. E o nosso departamento jurídico tem um advogado, né, realmente ali a postos, precisar participar de reunião para tirar a dúvida do cliente. O vendedor está com alguma dúvida, o comprador está com alguma dúvida. Não, vamos marcar com o nosso advogado, o advogado da imobiliária. Ele vem, sana todas as dúvidas, né? E, inclusive, é bem importante que essa documentação esteja em ordem. E já aconteceu, às vezes aconteceu algum apontamento, mas era o advogado, não, isso aqui não vai impedir a sua compra, você pode comprar com tranquilidade, porque tudo tem que ter uma análise jurídica, né? Sim. Então, assim, o nosso suporte jurídico é fantástico. Como já aconteceu também, né, Celinha, de ter um apontamento mais grave e nós deixarmos de fazer um negócio que pra gente ia ser super legal, porque a gente não vai colocar nenhum cliente proprietário em risco de nada, né? Já aconteceu muitas vezes, né? Uhum. Chegou o apontamento, né? E chamamos o vendedor, olha, aconteceu isso. Poxa, às vezes ele não estava nem sabendo. Às vezes ele ainda nem estava sabendo, né? Olha, isso vai impedir a venda do seu imóvel, né? Claro. Então, isso, né, não tem como seguir. E o Chamou perigo... o comprador e explica para ele, olha, nós não vamos seguir com essa negociação, porque aqui tem esse apontamento, assim, vamos seguir para um outro imóvel. E o perigo é real. O perigo é muito real de uma penhora, de você perder o seu bem que você tanto lutou para realizar, para conquistar, e às vezes por um fato tão pequeno que quando vai direto você não tem acesso. Isso nós estamos falando de algo jurídico, que muitas vezes só realmente nosso corpo jurídico que consegue ver, verificar, saber o grau, e aí fala, nossa, recebi uma carta aqui, tá penhorando o meu bem, porque é automático, né? Isso é sistêmico, hoje ele é mais rápido do que se a gente abrir a porta aqui, minutos e já consta lá. E também damos a liberdade, às vezes, de explicar pro vendedor, tem esse apontamento, você consegue estar sanando esse problema, então a gente dá liberdade também e opção para ele, nós podemos continuar, mas tem isso, mas é muito perigoso, muito perigoso. Já aconteceu de cliente contar que quase perdeu um imóvel porque comprou e chegou a carta lá, ele não entendendo nada, e é uma ação muito assim, eu sempre falo, gente, corretor hoje é indispensável. E nesse processo aí a gente vê o quanto que é importante, né? O cliente vai nos visitar lá na Lago, e a hora que ele abre aquela porta da Vargas lá, ele toma um susto, né? Porque ele vê, poxa, nós temos hoje na empresa mais de 70 profissionais de vendas, aí ele tem aquele susto de olhar aquela estrutura. Muita gente. E é engraçado, né? Eu gosto de ver isso. Só que ali ele compreende e fala, poxa, aqui eu posso confiar, né? 38 anos, gente, uma imobiliária Ribeirão Pretana, tem lastro na cidade, né? A gente tem história na cidade, a Estela tem um nome na cidade. Sim. Então a gente jamais vai criar qualquer condição de ter problema por conta da questão do nosso nome, né? De blindar esse nome, de cuidar desse nome que é conquistado com tanto sacrifício, não é verdade? Há tantos anos, né? 39 anos no mercado, né? É isso aí. Isso é para poucos. Para poucos, né? E destacando mais uma vez, pessoal, para quem tá ouvindo a gente, Ribeirão Pretana, uma imobiliária daqui, da nossa terra, né? Sim. Que nasceu aqui. Nasceu aqui, é isso aí. Poxa, a gente tá indo para uma reta final de bate-papo, passou muito rápido, né? Então, foi bem legal. Eu acho que a gente começou destacando esse poder feminino. Antes de poder ir para umas perguntas aqui um pouquinho mais pessoais, pra gente conhecer um pouquinho melhor vocês, meninas, eu queria perguntar hoje, assim, hoje nós estamos no ano de 2025, ainda existe um preconceito, ainda tem barreiras que as mulheres têm que vencer hoje no aspecto profissional, na opinião de vocês, assim? E o que vocês enxergam, assim, que são coisas que poderiam mudar, que o mercado de trabalho, o mercado de negócio poderiam fazer diferente, assim, para que as mulheres estivessem, assim, no lugar delas mesmo, né? A gente vê por exemplo, várias informações de que a mulher tem um salário menor que o do homem, e na Lago a gente faz questão de todo mundo ganhar de acordo com a mesma função, o mesmo valor, né? Dar oportunidade para todo mundo. A Célia comenta uma coisa importante, falou para mim hoje de manhã, que se a gente fosse fazer uma entrevista com alguém, tivesse uma parede,
hoje, que a gente não olha para aparência física, não olha para nada, olha para porque a pessoa pode entregar e cria aquele vínculo, né? Exatamente. E o que vocês sentem ainda de barreira, assim, hoje no mundo de hoje para as mulheres, assim? Fala um pouquinho para aquela mulher que tá ouvindo a gente, o que vocês entendem e o que vocês podem, e que de maneira que a gente pode contribuir para vencer isso, né? Quer começar, Tuane? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, meu primeiro serviço, meu emprego, né? E naquela época, a empresa onde eu iniciei não contratavam mulheres com filhos, porque poderia se ausentar. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que choque de cultura, né? Nossa. E aquilo me assustou no quê? Quero ser mãe tardio, muito tarde mesmo, quando eu já tiver estrutura. Mas fui uma mãe bem mais jovem. Hoje eu falo, mãe, não tem dificuldade de nada. De nada, muito pelo contrário, nós temos uma força descomunal para conseguir o mundo para eles. E isso eu vejo que melhorou muito. Lá na Lago mesmo, o corpo é muito maior em, né, mulheres do que em homens. Sim. No mercado imobiliário, nós temos muita resistência ainda, sim. Tem alguns compradores homens que olham e falam, não, às vezes até fala assim, minha mulher não vai gostar. Aí eu falo, puxa vida, mas né, a gente tá aqui pra trabalhar, a gente não tá aqui pra... Então a gente vê uma resistência certa, às vezes fala assim, não, eu gosto do meu amigo, gosto de comprar com onda. Não, eu prefiro. Não existe preferência. O serviço nós vamos entregar, ou se não, melhor, porque nós mulheres temos mais carinho e cuidado com algumas partes. Mas eu vejo sim uma certa resistência ainda, vejo que melhorou muito, mas o mercado, ele é um pouco mais machista nesse, né, quesito. Porque às vezes que entende mais, de construção, de estrutura, de um chão, de um piso, mas... Nossa, nosso entendimento é às vezes mais criterioso, porque nós sabemos detalhes, nós vemos detalhes. E ainda existem barreiras, mas nós estamos quebrando ela, né? A Estela é um exemplo grandioso disso, que o mercado tá aí para nós, o mundo tá aí para nós. Nós não somos vítimas, muito pelo contrário, nós estamos aí para enfrentar, para batalhar, para brigar. E eu vejo que nós estamos ganhando campo. Mas ainda é um pouco... Tem até corretores mesmo, mais antigos, que falam, na minha época nem existiam corretores. Eu falo, puxa vida. Mas tem um pouco mais de resistência, mas a gente vai chegar lá. E enaltece até, né, a gente falou também nos bastidores do pioneirismo da Estela, né, de montar uma imobiliária 38, né, para 39 anos atrás. Certamente era um cenário muito mais dificultoso do que hoje nesse aspecto, né? E não só de imobiliário é muito mais, mas até da mulher ter um protagonismo nos negócios, né? E o que você enxerga, Célia, nesse aspecto? Ainda vejo muitos obstáculos, né? Que a gente ainda precisa vencer, né? Principalmente quando você tem uma liderança, né? Quando você assume uma liderança, eu não vejo muito isso, né? Vou falar, ela tá falando isso porque o Fabiano tá na frente dela. Mas não, eu não vejo isso na Lago, né? Eu acho até porque a Estela, né, criou esse ambiente, né, igualitário, né? Sim. Essa cultura fantástica, né, sempre muito igualitário, tanto homens quanto mulheres. Mas o mercado, ele ainda é machista, né? Um mercado machista, que às vezes o que você está dando o seu parecer não vai ter o mesmo peso do que um homem estiver dando, né? O parecer dele. Ainda a gente percebe, né? Bem sutilmente às vezes, e às vezes tá muito explicitamente, né? A gente percebe muito isso no mercado, né? Mas é uma barreira que, né, outras mulheres já vieram, já conseguiram transpor, né, isso com muita facilidade, não, com muito trabalho, e hoje está muito mais fácil para a gente fazer, né, dessa forma. Então, ainda enxergo um machismo, né? Mas lá na imobiliária, a Estela, ela é uma referência e ela não deixa que isso aconteça de forma nenhuma na empresa, né? Porque ela é a líder, né? E ela quer que todas nós sejamos assim como ela, com força, né? Com profissionalismo, para que a gente mostre a força que a gente tem, né? Então, é verdade. Eu acho que o mercado é machista, mas a gente está conseguindo transpor isso aí com muito trabalho, muita luta. E para complementar, lá na Lago, assim, o que tem de diferente, né, referente a isso, é oportunidade. Você é mulher, você tem filho, você tem mãe, para papagaio, periquito,
Vem trabalhar, pode trabalhar e tá tudo certo. Inclusive mãe, filha, né? Tem problema, pode vir. Sua filha quer? Pode vir também. Ela é boa. E assim Uma coisa vai. que é bem importante é isso que você falou, né? Temos lá o esposo, né? Da Tuane, a filha da Brenda. Tem casais que trabalham junto, né? Filho, filha. E isso não traz em nenhum momento qualquer situação embaraçosa. É impressionante, né? É um clima realmente de família que a gente tem lá dentro. É uma equipe. Sim. Então, isso mostra o poder, né? Seu, da Estela, de manter todo mundo ali unido como uma família mesmo, né? Sim. Não é qualquer empresa que consegue isso. Ah, não é. E a gente vê até a empresa tem tabus, né? E bem provavelmente por conta de dores que já teve nesse aspecto. Mas graças a Deus lá a gente não tem, assim, né? Falar que alguém confundiu, né? Um entrou na frente do outro. Não, lá eu acho que cada um sabe muito bem o seu espaço, né? Tem um organograma bem definido. Isso, muito bem. Tem uma função bem definida, tem uma área bem definida. E eu acho que nesse aspecto aí, a pessoa sabe assim, ó, minha posição é essa, né? Minha caixinha, meu quadrado é esse e aqui eu tomo conta. E tem na funcionária lá que trabalha o marido, né? O marido, a esposa e o filho. É verdade, é verdade. Trabalham todos lá e todo mundo ama, todo mundo se dá super bem. É verdade. E uma coisa que eu tô me atentando aqui, acho que no meu caso, no caso da Eliane, que tem o Tom, que trabalha lá, que é vistoriador. Sim. Maria Michele. A Maria Michele, quem tá no comando é sempre as mulheres, né? Olha que bacana, tá vendo? Ah, mas é gostoso, né? Sem Acho dúvida, né? Muito bom. falar de algum preconceito em 2025 é até um absurdo, Um né? absurdo. Mas a gente sabe que, como você disse, Eliane, de maneira sutil, infelizmente, né? Algumas coisas acontecem. Bom, vamos agora para uma fase final aqui pra gente conhecer um pouquinho vocês. Vou começar com a Fran. Né, Fran? Conta pra gente um filme que te inspira, uma série, enfim, algo que você assistiu que te marcou, assim, pros nossos ouvintes. Olha, é um filme um pouco mais antigo. Eu não sou muito de série, né? Mas eu vejo filme assim. Chama Joy, O Nome do Sucesso, que é de uma mulher, né? Ela é mãe solteira, enfrenta tudo, criativa, ela que inventou, né? É um tipo um esfregão, assim, né? De chão, assim. Hoje tem outro nome, mas é um filme que representa muito, assim, né? Todas nós. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, que é minha mãe, né? É uma referência, assim. Eu acho que nós todos lá em casa somos assim, devido aos meus pais, mas principalmente a minha mãe, que nunca deixou a peteca cair. E esse filme me lembra muito, assim, a nossa trajetória, a nossa vida de toda mulher. Tem que trabalhar, cuidar do filho. Ela inventou isso no filme, né? Ela desenvolveu. E caiu, não deu certo, levantou de novo e se tornou aí referência. Eu já tive a oportunidade de assistir esse filme, né? É um filme muito legal, a gente super recomenda. E uma história verídica, né? Uma história real. Real. Ô, Fran, só um parênteses aqui, né? Você falou da tua mãe, eu lembrei que agora na última convenção nossa em janeiro veio a sua mãe e a sua avó. Eu tenho minha avó também. Foi sua avó que veio ou da Andréia? Da André foi a Brenda, foi só a Brenda. Foi a Brenda, Foi é a verdade. Brenda, Mas uma família marcada por mulheres fortes, né? Lá em casa é. E assim, eu tenho muito orgulho, né? Porque ter filho com 15 anos não foi fácil. Sim. Mas a minha mãe chegou e falou, tá tudo bem, eu vou te ajudar, mas a filha é sua. Você vai cuidar. Tipo assim, eu sou o apoio, mas a responsabilidade é sua, né? Então, ela sempre me ajudou ali, mas nunca fazendo por mim. E é o que eu tento fazer pela Brenda. Eu ajudo, mas eu não posso fazer por ela. Então, eu acho assim, é força de mulher mesmo. Que nem o meu pai, às vezes a gente vê que ele dá uma fraquejada, né? Assim, e minha mãe já não. Então, eu acho assim, que essa referência mesmo vem dos meus pais. Tem a minha avó, que já passou por muita coisa e tá ali com todo mundo, todos os filhos. Eu sou apaixonada pela minha família, né? Eu sou suspeita. Mas tudo que eu quero na vida é de melhor pra eles, assim, tá sempre junto. Eu sou muito família. Mas eu tenho, assim, eu sou muito grata e eu acho que eu sou, assim, o reflexo deles mesmo. Hoje mesmo aconteceu uma coisa que a minha mãe quitou o carro que ela comprou. E quando ela comprou, ela ficou com medo, porque a parcela era alta e tal. E ela tinha um carrinho bem mais velho, que lá em casa todo mundo dirigiu esse carro. Todo mundo bateu, regaçou esse carro. Carrinho de tromba-tromba. Eu falei, vai mãe, compra. Eu tenho medo. Mas ela comprou. E o ano passou, os anos passaram.
pagou o carro. Ó, e hoje, antes de eu vir, ela levantou o boleto. É meu, é meu. Ah, que legal. Então, assim, é uma inspiração pra gente e vai com medo mesmo, vai. Eu acho assim, uma coisa que é muito lá de casa é ter coragem. Você tem que ter coragem. Eu falo, eu acho que eu sou muito corajosa. Vai dar certo? Não sei. Vou fazer dar. Se não der, também tudo bem. Tanto que você fez isso pra se tornar corretora, né? Sim. Porque a gente fica imaginando lá o dia que você foi fechar seu salão, deve ter dado um frio na barriga. Deu. Mas você enfrentou, tanto que você tá aqui. Eu tive que escolher, não dava pra ficar nos dois. Falei, E tanto não, que se você não tivesse escolhido, né, e tivesse vindo pra corretagem, bem provavelmente você não estaria nessa mesa, por exemplo, Exatamente. agora. Então, Nada tinha mudado, ia estar. verdade. Assim, a possibilidade de estar tudo como era muito grande. Sim. E há de mudar. Tipo, como vai ser? Não sei, mas eu preciso ir. Você assumiu o protagonismo volante da tua vida, né? E cá estamos. Exatamente. Muito bom. Obrigada. E você, Celinha, um filme, uma série? Eu e o meu marido adoramos assistir filme e séries. Sempre que possível a gente puxa o meu filho também, mas ele tem 15 anos, não é sempre que ele tá… Tem outras prioridades. Tem outras prioridades, né? Passear com os amigos, né? Jogar basquete, aquela coisa. E aí eu fiquei pensando, né, num filme pra poder falar e eu acabei escolhendo… Eu gosto muito de biografia, né? Uhum. E A Procura da Felicidade, que é com o Will Smith, né? Clássico. Muito lindo. Sabe, aquele clássico que é uma história, né, de um pai de família que estava passando por problemas financeiros terríveis e ele consegue dar a volta por cima com esforço, com estudo, com dedicação, né? É um filme assim imperdível para quem hoje quer galgar aí o degrau e chegar mais alto, né? É uma inspiração, é uma lição, tudo que ele passou e até onde ele chegou, né? Então, hoje a minha dica é A Procura da Felicidade. E aqui pegando o gancho da Fran também, eu tenho um orgulho imenso da minha família, tanto materna quanto paterna. E quando eu me casei, eu tinha uma preocupação muito grande, porque nós somos uma família de muito amor, uma família muito unida, tanto paterna, né? Os primos, tios, né? Uhum. Eu tinha muita preocupação muito grande com a pessoa que eu ia, né, me relacionar, me A casar. família dele, né? E ganhei mais uma família. Isso é muito bom. A família do meu marido, tanto materna também, quanto paterna, são pessoas fantásticas, né? Então, são pessoas que hoje também não têm um apoio só, né? Os meus irmãos, a meu irmão e a minha irmã, e além de tudo, o meu sogro, minha sogra. Minha sogra é uma pessoa fantástica, né? Que ela é, junto com o meu marido, ela é uma das que mais me apoia, né? Ah, Então, assim, eu acho importante falar isso porque não é só a família, você, seu filho, seu pai, seu marido, né? O seu pai, a sua mãe. Tem toda essa rede de apoio, né? São pessoas que eu tenho uma admiração fantástica e são de muito carinho. perfeito. Excelente filme. E da sua família, eu sou testemunha, porque várias vezes ficamos conversando ali pós-expediente, né? Você me contou do seu pai, que é uma referência na tua vida, né? Que foi uma referência na tua vida. Também, o meu pai era militar, né? Meu pai era militar. O meu pai e minha mãe, eles formavam um casal fantástico. A minha mãe faleceu muito cedo, né? Também ficou doente. Meu pai já viveu um pouco mais, né? Mas era um casal, assim, fantástico de pessoas que gostavam de estar do lado deles, né? Os meus amigos ficavam muito na minha casa, os amigos do meu irmão, porque eram pessoas, assim, que recebiam como se todos fossem filhos, né? Meu pai era um militar, embora nos criou, assim, né? Com aquela responsabilidade, aquele respeito. Vinha ali o outro lado materno da minha mãe, de carinho, de tudo. E ele também era uma pessoa, assim, acho que eu puxei muito mais esse lado para ele de ser extrovertido, de gostar de falar, né? De gostar de música. A família do meu pai é toda musical também. E a família da minha mãe é toda mais de cozinha, né? De cozinhar, Juntou o útil ao agradável. juntou ali todo mundo. E assim, o meu pai e minha mãe são referências para mim incríveis, né? E hoje estamos eu, meu irmão e a minha irmã, que somos assim, um pelo outro. Tá bom. Muito legal, Celinha. E Tuane, você, uma série ou um filme? Eu levo comigo, né, um filme que pra mim tocou, né, e sempre me toca todos os dias, que é Até o Último Homem. Que uma frase que eu carrego comigo, é um filme verídico também, né, aconteceu na guerra, do qual ele fala, né, Deus, só mais um. Só mais um. Que o Senhor me dê força pra só mais um. Porque, né, pegando também aqui, a minha mãe pra mim sempre foi
um exemplo muito grande de mulher, de força, de garra, de querer viver. A minha mãe, ela sempre foi muito sozinha. E logo, já éramos só nós duas, né? Eu casei, eu tive minhas filhas. E a minha mãe, ela teve uma força tão estrondosa na vida dela, que quando ela foi diagnosticada com câncer, ela teve um câncer de pâncreas, e o médico olhou e falou, não, você tem só 6 meses. Eu saí de lá arrasada, chorando, falei, meu Deus, eu tenho a minha mãe só por 6 meses, eu achei que eu ia perder ela quando eu tivesse uns 80, 90 anos, e eu vou perder ela muito cedo. E aí ela olhou pra mim, ela falou assim, eu não vou morrer agora. E eu olhei e falei, mãe, ela falou, não, mas eu não vou morrer agora. E eu cheguei em casa aos prantos, e o meu esposo olhou e falou assim, mas você não conhece sua mãe? Você acha que ela vai morrer agora? E eu assim, não. E pra mim foi devastador, porque é minha referência, sempre foi minha referência de tudo. Minha mãe sempre lutou por tudo, minha mãe nunca desistiu de nada. E sempre foi, eu e ela. E aí eu olhei e falei assim, puxa vida, Deus, e agora? Eu vou, Força, né? Eu vou ter que lidar, eu vou ter que ser o sustento. Mas ela olhou pra mim, não, mas você vai vender esse mês, você vai ver. E eu falava assim, mãe, mas tá tudo… Ela falou, não tá difícil, você vai vender. E eu chegava e falava assim, mãe, eu vendi. Ela falou, mas eu não te falei? Eu falava assim, ai, mãe. E minha mãe ficou na luta contra o câncer durante 2 anos. E teve às vezes que os outros olhavam e falavam assim, nossa, mas a sua mãe tá com câncer? Eu falava assim, ela tá com câncer. Ela tá ficando 3 dias no hospital. Então minha mãe sempre foi muito, muito resiliente. Muito, ela olhava pra ela e falava assim, mãe, tá tudo bem? Você via que não tá, mas ela falava assim, tá tudo bem. E aí, você vendeu hoje? Eu falava assim, ai, mãe, amanhã eu vender. Mas por quê? Porque ela sabia que… Ela falou pra mim isso, né? No leito de morte, ela falou assim, minha filha, enquanto você estiver bem, eu vou estar bem, aonde eu estiver. E eu amo você, amo minhas meninas, então tenha força por elas. Eu sei. Inclusive, uma das cenas mais marcantes, acho que dos últimos tempos aqui na Lago, foi sua mãe levando o troféu pra você, né, Tô? Com as crianças. De campeã, né? Então, foi um momento assim que Foi. deve ficar num lugarzinho especial aí na tua memória, né? Se Deus quiser. Porque ela até falou, não sei se você lembra, ela falou assim, porque ela vai conseguir, porque é minha filha. Então, olhar, falar assim, meu, a minha mãe me deixou hoje né, uma riqueza que foi ela demonstrar a força e o amor. E eu falo que não tem nada que possa se comparar à força de uma mulher da maneira como foi. E até na última semana dela, ela falou assim, pra mim agora, minha filha, a mamãe vai ter que ir, mas eu vou sempre estar aqui, você sabe. Eu falei, não, mas agora tá na hora de você descansar. Porque até naquele momento, pra ela tinha que me dar força. Então, todos os dias eu olho, Senhor, mais um. Mais um. Então, Legal. Outro filme fantástico também, já assisti. Puta, também super, super indicado, né? Muito, ele é. Agora, Boa escolha. Vamos pra guerra? Peraí, que ele tem que orar. Que isso. Boa escolha. Gente, para terminar aqui com o nosso tempo, eu queria saber de vocês uma pessoa que inspira vocês. Na família vocês já falaram, né? Então foi muito legal que já compreendemos. E na Lago agora, né? Vou começando agora por você, Tuane. Uma pessoa que te inspira na Lago, alguém que você tem admiração, conta pra gente. É verdade, eu sou suspeita em falar, né? A primeira, como eu sempre falei, foi ter a Estela como um exemplo de mulher, de mãe, porque ela também, em todo o processo desses 38 a 39 anos, ela sempre foi mãe também, hoje ela é avó, então ela sempre teve uma garra, uma força para vencer, para educar. Eu vejo hoje, eu olho as filhas dela e falo, meu Deus, olha só, eu fico boba de ver. Então, eu tenho a ela, eu tenho o Marcelo, que é meu gestor, que foi o primeiro contato, assim, eu nunca esqueço Se eu não falar o nome do Marcelo aqui. Você vai chegar lá, vai estar sem sua cadeira. Não, mas o Marcelo sempre foi, eu sempre falava pra todo mundo, não, gente, é que vocês… É o Marcelo, vocês não estão entendendo. Como corretor, como gestor, como pessoa, como coração. Eu nunca conhecia. Eu olho para ele e falo, Marcelo, você não tem ideia o tamanho do coração que você tem aí dentro desse peito. Ele às vezes coloca todas as pessoas acima dele para ele lembrar dele. Eu falo, vai só dando né? Por quê? Porque muitas vezes ele vai atropelando e ele mesmo vai deixando ele para olhar para as pessoas. Então isso é humanidade, isso é calor, é coração. E ele entrega, ele olha para mim, às vezes eu tô baixa, ele fala assim, cadê sua energia? Mas a energia dele também tá ali, só que ele precisa sempre passar essa energia para nós. E você, porque eu também falo que você é um exemplo de empresário, de visão.
A águia, eu falo, e é o conjunto, não adianta, não existe nada se não houver o conjunto, a unidade. Cada um Engrenagem, doa um né? pouquinho, né? E a gente fica completo. É isso, às vezes até hoje eu rio, vocês falam para minhas meninas, ou para quem eu conheço e vou falar sobre o empresário, sobre a empresária, falou, a Estela estourou. O Fabiano chegou pra quê? Não, ó, eu tô pensando nisso, vamos fazer isso, eu tô pensando nisso, vamos fazer isso. Que às vezes até uma vez a Estela muito falou assim, eu me perco às vezes que ele começa a falar tanto de coisa que ele quer fazer. É verdade. Ela fala. Então eu falo, é ver sempre assim, a gente tem na Lago hoje, é formidável. Não é só o campo de corretores que são excelentes, os gestores, os líderes, mas começa de cima até todos os setores, todos. Eu tenho, sempre como espelho. Obrigado aí. Que bom, né, que a gente forma esse conjunto todo, não é verdade? E pra você, Celinha, uma pessoa que te inspira, assim, que você tem admiração? Eu não posso falar uma pessoa só, né? É difícil. Dentro da empresa, né, da Stella Patelli Exclusive, eu tenho uma admiração muito grande por você sabe disso, né? Nos conhecemos num outro momento e naquele momento eu já conheci o seu lado profissional que foi assim fantástico, eu me surpreendi, né? E aí depois tive a oportunidade de você me convidar para vir para cá e vi o seu trabalho, né? Vivenciar o seu trabalho. Então assim, eu tenho uma admiração muito grande por você ser o gestor fantástico que você é. E aí não poderia ser diferente, você já tinha me avisado, olha, você precisa conhecer a Estela, né? Repito aqui o que eu falei, ela é uma pessoa fantástica, inspiradora, né? Uma mulher bonita, uma mulher cheia de vida e ela é inspiração pra gente todos os dias. Bela escolha. E a Fran é bola cantada, né, Fran? A Estela, assim, nossa, como ser humano mesmo, né? Lógico, profissional, mas como ser humano pesa muito, mas eu vou falar mais profissional ali. Quando eu entrei, né, as referências que eu tinha e com o básico que eu só tinha, que era força, então eu admiro muito o Léo e o Gleidson, assim, porque a gente foi os dois ali que quando eu entrei, não sabendo nada, que me ensinaram, mas me mostraram a força. Então eu admiro muito eles e gosto muito do jeito que eles trabalham, me identifico muito, assim. Pegar no teu braço e vambora. E vamos, não tem escolha, filha, tem que fazer. Perfeito, gente. Chegamos ao fim desse bate-papo. Passou muito rapidinho, Foi bem né? rápido. Passou. Espero que vocês tenham aproveitado essa jornada. Pra gente foi muito especial fazer com vocês. A gente queria um tema assim que fosse muito ligado ao que a gente vive no dia a dia. E lógico que esse podcast aqui vai pra fora, né? Tá lá no YouTube, tá no Spotify. Mas antes de qualquer coisa, a gente faz pra nós, pro nosso time, pras pessoas que estão lá, para que seja um momento de valorização, né? Sim. E aí eu quero dizer que nós valorizamos muito vocês três, né? Esperamos repetir esse podcast no futuro, Sim. né? Vamos repetir. Aqui com novos números, com novas conquistas. Sim. Então, dessa maneira nós terminamos o 3º episódio do LagoCast. Curta, compartilhe, mande para seus amigos e até a próxima oportunidade. Até. Até mais. Tchau, tchau.